Mano, o técnico do Chelsea deu uma entrevista que deu o que falar. Vamos dar uma olhada. Para mí personalmente no es que no es importante, es que llegamos a este torneo con diferente. ¿Cuántos partidos los equipos brasileños han jugado oficial esta temporada? Nosotros hemos jugado 63 partidos. Entonces los equipos europeos llegan a esta competición de manera diferente a los equipos brasileños o de Sudamérica, por la cantidad de partidos que hemos jugado. Cara, eu preferia ficar calado. O cara nem estudou sequer, olhou o calendário do futebol brasileiro. Realmente absurdo isso. Pero la gana que tenemos de ganar es la misma que tenéis vosotros. Lo que pasa que las condiciones son diferentes. Nosotros llegamos aquí después de haber jugado 60 partidos y vosotros llegáis aquí después de haber jugado... E olha a cara dele, né? É muito engraçado. Ele ficou surpreso que o Fluminense jogou mais partidas no mesmo período que o Chelsea e ele tá reclamando, sendo que o Fluminense tem que viajar para fora do país, tem que pegar campos extremamente ruins, tem que pegar altitude, tem que pegar uns times muito ruins e assim, ele não tá pensando também no calor que faz aqui no Brasil. Às vezes jogar lá no Nordeste com calor de 40 graus, ele não tá considerando isso. Fora que o Chelsea também tem um time bilionário, né? Ele pode mesclar o time, colocar 4 times se ele quiser, então realmente ali tem uma diferença de valor absurda. Parece que dá a entender, né, que ele já tá perdendo o jogo, né? Já tá dando desculpa antes do jogo acontecer. Quem mais jogou no período de um ano foi o Fluminense. 72 jogos. Então, gente, nada justifica, nada. É bola, tem que ganhar o jogo. E não tem mimimi, não tem choradeira, tem que ganhar o jogo. E outra coisa, quando você perde um jogador importante do seu time, num Chelsea, num Madrid, num Paris, você tem gente no banco muito competente, capaz para chegar e resolver o seu problema. Por quê? Porque o seu orçamento é muito alto. O Fluminense perde um jogador, ele vai recorrer ao banco, que nem o Palmeiras. O Palmeiras perdeu o Piquerez. O que aconteceu? Teve que recorrer ao Vanderlan. Por quê? Porque não tem. A diferença de orçamento é gigantesca. O clube do Fluminense vale 228 milhões. O do Chelsea vale 1,5 bilhão. Então, realmente, é muito diferente. E o cara tá dando uma desculpa que é incoerente, né? Condições de comprar um jogador do mesmo nível do Piquerez. Porque o orçamento, o budget, é menor. Ou, no caso do Palmeiras, para mim, foi até uma má planificação do Palmeiras. Eu acho que isso aí é a balela do Maresca, sabe? Assim, falar que tem mais energia de um lado que do outro, porque os sul-americanos, quando chegam no Mundial, chegam sempre no final da temporada. E, se eu não me engano, equipes brasileiras têm mais jogos do que propriamente no meio da temporada, do que propriamente os equipes europeias. Falou dessa temporada, né? Mas quando pega o Mundial, que era no formato antigo, né? Que ainda tem o Intercontinental agora... Realmente é no meio da temporada só que o Intercontinental é no fim da temporada do Brasil. O próprio Botafogo acabou de ganhar o Brasileiro e já foi direto pro Mundial. Os caras, tem até um vídeo do Igor Jesus falando que ele estava extremamente cansado. Então, assim, balela do tudo que ele tá falando, ou ele tá falando isso aí pra jogar a responsabilidade para outra parte, tirar a responsabilidade, que faz parte da estratégia, né? Ou ele não estuda futebol sul-americano. Eu penso que o Chelsea vai chegar forte, sim, vão chegar, eles têm melhorado na competição, vai ser um jogo muito importante para o Fluminense. O Fluminense também chega bem na competição, começaram a competição de menos a mais, o Fluminense começou bem, depois caiu e agora melhorou muito, principalmente nas oitavas e nas quartas de final. Então vai ser um jogo difícil, um jogo duro, na qual o Chelsea é um clube multimilionário, é um clube bilionário, a folha salarial do Chelsea é muito maior do que a do Fluminense. Então o Fluminense é franco atirador, apesar de eu, como torcedor, achar que peças por peças o Fluminense bate de frente. Eu vou deixar para vocês na sequência um tutorial de como calar um europeu. O que pasa é que as condições são diferentes. Nós chegamos aqui depois de haver jogado 60 partidos e vocês chegáis aqui depois de haver jogado 70 no mesmo período. Cara, ele passou muita vergonha aí. E isso repercutiu mundialmente, não só no Brasil. Irmão, o técnico do Chelsea quis dar uma carteirada do número de jogos que eles já jogaram na temporada. Simplesmente ficou assim. Olha a carinha dele.
Pô, irmão, na moral, pra dar carteirada tem que estudar um pouquinho mais, meu parceiro, sinceramente. O cara quer falar de calendário logo com um time do futebol brasileiro. Olha a noção do maluco. O cara simplesmente soltou essa aspas aí que vocês viram. A verdade é que nós, europeus, temos a mesma vontade de ganhar o Mundial que vocês, sul-americanos. Só que as condições são diferentes. A gente chegou aqui jogando 60 jogos. E vocês? Irmão, somente 72 partidas. O repórter diz 70. Mas na verdade o Fluminense já jogou 72 jogos desde o segundo semestre de 2024, enquanto que o Chelsea jogou 60. Ou seja, uma diferença de 10 partidas entre as duas equipes. E mesmo assim, ele deveria ter vergonha de falar isso, porque o time dele é bilionário. Pra mim não entra na cabeça ele pensar que o Fluminense tá em vantagem porque tá no meio da temporada. Pra mim, o elenco do Chelsea, se ele quiser jogar só com os reserva, é um elenco qualificável ainda. Já o Fluminense não tem reserva. É o time titular e pronto. É óbvio que ele não fazia ideia disso. Até por isso que ele ficou com essa carinha aqui. Mas, irmão, utilizar o argumento do calendário contra um time do futebol brasileiro, na moral, é pedir pra perder a discussão, pô. Não, olha a cara de bosta que o treinador do Chelsea ficou depois de ter sido refutado por um jornalista brasileiro. Nas vésperas da semifinal Chelsea e Fluminense pelo Mundial de Clube, o Enzo Maresca, treinador do Chelsea, foi se vitimizar e começou a falar que o Chelsea chegava pra essa semifinal em condições diferentes do Fluminense, que eles estavam cansados, já jogaram mais de 60 partidas na temporada. Até que um repórter brasileiro, que eu não sei quem foi e respondeu: o Fluminense jogou 70 partidas no mesmo período, são mais partidas que você. E aí acabou com o Enzo Maresca, que não teve nem como responder e ficou calado com essa cara de bunda aí. Cara, é muito engraçado essa cara que ele fez. Ele nem acreditou, né? É impressionante como ele ficou incrédulo com essa cara dele. esses europeus gostam de se vitimizar, como se eles jogassem nas condições mais extremas possíveis. Beleza que o Fluminense teve as férias, né? Mas além de ter jogado mais partidas que o Chelsea, 70 partidas, aqui no futebol brasileiro, os times têm que lidar com viagens longas, tá indo do sul pro norte de uma hora pra outra, do calor para o frio extremo, gramados ruins, gramados sintéticos. Ao contrário da Inglaterra, por exemplo, que os caras viajam aqui e ali, uma viagem rapidinha. A maioria dos times são ali de Londres ou próximo, jogam em gramados ótimos, clima estável, tem uma certa distância de um jogo pro outro. Então assim, não vem com essa desculpa de que tá cansado não, porque aqui os times brasileiros o negócio é bem mais embaixo e tá jogando do mesmo jeito. Enfim, rapaziada, até o pessoal falando um pouco sobre o técnico do Chelsea. Pra mim ele foi muito infeliz na declaração que ele deu, falando que o Chelsea já estava esgotado e tudo mais. Ele realmente falou aí no final que estudou o futebol brasileiro, que tá vendo, mas isso parece mais um elogio forçado pela mídia ali pra realmente falar um pouco do futebol brasileiro, mas ele não viu nada, não sabe nem quantos jogos tem no futebol brasileiro. E o calendário daqui é uma loucura, realmente o Fluminense ter jogado 72 partidas no mesmo período que o Chelsea é loucura demais, e eu acho que vai demorar um tempo ainda pra mudar isso. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.